Coríntios, capítulo 15. Convido vocês a abrirem comigo a palavra. Hoje nós não vamos seguir o estudo em Sofonias, dada a importância da data e do período de hoje. Nós vamos meditar um pouco mais sobre o tema ressurreição, a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 1. Eu convido os irmãos para que acompanhem a leitura até o versículo de número 19. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 19. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o que nós percebemos? Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele tira diversas dúvidas dos crentes. Aqueles crentes, muitos deles, ou a maioria, provinda do paganismo, eles não eram judeus de nascença. Então, uma cidade extremamente corrompida no que diz respeito à moral, à religião. Para os irmãos terem uma ideia, os cultos pagãos, eles eram recheados de sensualidade e de perversão, porque acreditavam-se, o povo acreditava que a relação entre as prostitutas cultuais e os homens que iam adorar nos templos pagãos trazia prosperidade, trazia riqueza para o povo. Havia muita idolatria, havia muito erro. Enfim, quando o evangelho chega até Corinto, e Deus manda Paulo pregar naquela cidade, e Paulo, ele tem muito medo de ir para lá, ele está tomado de muitos temores. E então o Senhor fala com ele em uma visão e diz: olha, não tenha medo de entrar lá, porque eu tenho muito povo lá dentro. Paulo então recebe uma visão encorajadora de Cristo para que ele continuasse pregando o evangelho, e ele trabalhou mais do que todos os apóstolos juntos, como um grande missionário. E chegando em Corinto, ele prega o evangelho e muita gente se converte lá e se estabelece uma igreja. E então as dúvidas surgem, dúvidas a respeito do casamento. Como eu falei aos irmãos, havia muita imoralidade nesta área da sexualidade, dúvidas a respeito da ceia, da ordem no culto, enfim, muitas dúvidas, inclusive uma dúvida fundamental, que é aquela que Paulo vai esclarecer no capítulo 15 a respeito da ressurreição. E sabem por quê? Tinha gente lá na igreja dizendo que mortos não ressuscitavam. Então Paulo escreve para orientar e fazer lembrar que ele nunca pregou isso ou sobre isso, mas ele afirmou que o evangelho dizia: Cristo ressuscitou, e por isso nós temos a esperança também de uma ressurreição para a vida eterna. Então acompanhe a leitura dos versículos de 1 a 19, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por testemunhas, falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, fala ao nosso coração. O Senhor nos amou de uma forma tão especial, um amor eletivo, um amor revelado antes da fundação do mundo, um amor que se tornou concreto, real em Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Senhor, nesta hora e fortalece a nossa fé mais uma vez quando meditamos e aprendemos sobre esta doutrina tão importante e fundamental para nós. Que também haja, Senhor, esclarecimento, entendimento para os nossos filhos, por que nós adoramos a Jesus, por que nós iremos ressuscitar um dia. Abençoa também aqueles que ainda têm dúvidas em seu coração, para que, chegando ao entendimento correto, ensinados por Teu Espírito, eles possam vir a crer em Jesus Cristo e, crendo nele, experimentarem a verdadeira salvação e vida eterna. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Notem como Paulo começa explicando ou tratando deste assunto. Vocês acompanharam a leitura e eu queria que vocês observassem novamente comigo versículos 1 e 2. Vamos ler juntos os versículos 1 e 2? Vamos lá? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo começa explicando este assunto, assim como os demais, firmando o seu argumento, a sua palavra, no evangelho que ele já havia pregado para os coríntios. Então, quando ele diz, eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu vos anunciei, ele estava ensinando aquilo que iria se repetir dominicalmente nas igrejas de Deus. Pastor Alain faz sempre aqui o mesmo exercício com vocês. Vem lembrar a vocês e também a ele o evangelho que já foi anunciado. Nada mais do que isso. Só que quando o evangelho é lembrado e anunciado, tudo se faz novo. O evangelho, ele renova a nossa alma, a nossa fé. Aquela luz que por vezes está se apagando, ela torna a brilhar. E aquelas pessoas que começam a vir e também tentar entender e conhecer o evangelho, experimentam o mesmo que nós experimentamos: claridade, esclarecimento, fé e esperança. Então Paulo começa dizendo, olha, eu venho lembrar a vocês o evangelho que eu já preguei para vocês, e ele completa, o qual vocês receberam e perseveram nele. Porque lembrar-se do evangelho é importante, ouvir a pregação do evangelho é importante, mas receber esta pregação é mais importante do que tudo isso. Você ouve todos os domingos, meninos, meninas, vocês ouvem o evangelho de seus pais, mas mais do que ouvir e ser lembrado das palavras do evangelho, mais importante do que isso, é receber o evangelho em seu coração e perseverar neste evangelho. Ou, meus irmãos, dominicalmente o que nós fazemos aqui não é perseverar. Perseverar na mesma fé. Perseverar na mesma esperança, perseverar na mesma certeza e convicção de que o nosso Cristo não morreu, ou não está morto. Ele morreu, mas ressurgiu. Ele morreu, mas venceu a morte ao terceiro dia. Ele morreu, mas triunfantemente. Ele ressurge e assentado está nos céus à direita de Deus. Ele morreu, mas a Escritura diz que porque ele ressurgiu, vive e está à direita de Deus, um dia ele vai voltar. Será que isto não envolve lembrar-se do Evangelho
que é anunciado sempre para nós, recebê-lo e perseverar nele. Paulo prossegue e diz no versículo 12: por ele também vocês foram salvos. O evangelho deve ser ouvido, lembrado, recebido. Devemos perseverar neste evangelho, porque por este evangelho nós alcançamos a salvação. A salvação é esta obra livre e graciosa de Deus, pela qual Ele perdoa todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo. É uma obra maravilhosa. A salvação transforma o nosso semblante. A salvação, ela produz em nós aquele princípio de alegria e de gozo eterno que será completo no céu. Então, irmãos, todos os domingos, quando nós nos reunimos, é o que fazemos. E Paulo não podia começar diferente ao tratar do tema ressurreição. Agora, preste atenção como ele conclui o versículo 2. Ele diz assim: por ele, por este evangelho, vocês também foram salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele vai então usar a expressão a não ser que vocês tenham acreditado em nada, ou seja, a não ser que tudo aquilo que eu contei para vocês foi uma fábula, um mito, uma história. Se vocês acreditam assim, então vocês não entenderam o evangelho, vocês não compreenderam nada. O evangelho não transformou a vida de vocês. Aí o que é que o apóstolo Paulo vai fazer? Lembrar mais uma vez, novamente, aquilo que anunciou. Olhem só a partir do versículo 3. Ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Percebam a expressão. Ele vai usar a mesma expressão quando orienta aqueles crentes a respeito da Santa Ceia. Capítulo 11 da mesma carta. Antes de tudo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, repartiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. Ele usa a mesma expressão agora para dizer: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele recebeu estas palavras de quem? De Jesus. Por isso ele conclui dizendo: segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados para cumprir uma profecia antiga, para cumprir aquilo que as Escrituras falavam a seu respeito. Ele viria ao mundo, ele deveria se chamar Jesus. O nome Jesus é importante, quer dizer, o Senhor é Salvador. Jesus quer dizer, o Senhor é Salvador, e ele deveria receber esse nome, porque ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Segundo as Escrituras, Jesus fez isso, e Paulo está lembrando de novo para aqueles irmãos. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele prossegue, versículo 4, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, as profecias de Isaías, dos Salmos, de Oséias, todas elas aqui sendo lembradas. As Escrituras falavam a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, do seu sofrimento, mas do seu triunfo glorioso quando desse a sua vida em resgate por muitos e ressurgisse ao terceiro dia triunfantemente. A expressão, segundo as Escrituras, meus irmãos, traz muita segurança para nós, porque todas as vezes que esta semana ela é relembrada, o que é que acontece? Eu acho que vocês já perceberam. A mídia joga uma falsa informação. Descobriram um fragmento de papiro que afirma que Jesus teve uma esposa. Descobriram um fragmento de papiro que diz que Judas não foi esse traidor todo. Então, a expressão Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras, é importante para nós. E sabe por quê? Porque estes documentos que nós temos em mãos, a Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de livros,
São documentos, agora documentos que têm o selo de Deus, o selo divino. São os mais confiáveis do mundo. Vejam só vocês, meninos que estão enfrentando já certamente problemas na escola, ou vão começar a enfrentar. Quando o professor de vocês começarem a zombar da Bíblia, podem falar, a Bíblia é o documento mais confiável do mundo. Existem dois critérios para se provar que um documento antigo ele é verdadeiro. Eu vou explicar para vocês aqui rapidamente. O primeiro critério é o bibliográfico. Quanto desse texto foi produzido no passar do tempo? Aí vejam só o Novo Testamento, que é onde está a primeira carta aos Coríntios, existem pelo menos 5.300 manuscritos gregos, a língua original em que o Novo Testamento foi escrito. Somado a isso, nós temos 10.000 manuscritos em latim. Então, nós temos juntamente com estes 5.300 manuscritos gregos, 10.000 manuscritos, e manuscritos aqui são documentos antigos. 10.000, segundo a tradução latina da Bíblia, chamada Vulgata. Somados a esses, nós temos mais 9.300 outras antigas versões. Então, são 24.600 manuscritos só falando do Antigo Testamento. Agora, vejam só uma comparação que eu vou fazer para vocês. Alguns de vocês já leram as obras de Homero. A Ilíada, por exemplo, uma obra clássica da literatura grega, possui apenas 643 manuscritos, mas é tido como um documento confiável. A Bíblia não. A Bíblia é cheia de erros. Ela tem 24.600 manuscritos, é cheia de erros. A Ilíada não. A Ilíada tem 643. Esse é um critério importante quando se avalia documentos antigos. Quando seus professores vierem com a historinha, não, a Bíblia não se prova cientificamente, podem falar. E onde é que documentos antigos se provam pelo método científico? Eu vou botar Jesus num tubo e vou fazer experimento com ele? Eu não posso. O registro está dizendo, a Bíblia está dizendo que ele apareceu a Cefas, depois apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, dentre os quais nos dias de Paulo ainda andavam, outros já tinham morrido, muitos ainda estavam andando com ele. Agora, irmãos, vejam só que interessante, esses documentos, eles têm vários manuscritos encontrados na história, e ainda continuam dizendo que a Bíblia é um livro falso. Será que não tem nada por trás de tudo isso aí, não? Vejam, por exemplo, outra citação que eu gostaria de fazer para vocês. As guerras escritas por Júlio César, o grande imperador romano, possuem vários manuscritos, mas apenas 9 ou 10 destes estão em bom estado de conservação. Mas nas cadeiras de história, das universidades, das academias, os estudiosos, os filósofos, eles dizem não, mas Júlio César escreveu estes escritos. Só existem 9 ou 10 manuscritos em bom estado de conservação. O Novo Testamento tem, juntando tudo, 24.600. Bom, o segundo critério, para não demorar muito, diz também que você deve analisar o tempo corrido em que o original foi escrito e existem essas cópias. Vejam só que comparação interessante. O Novo Testamento, quando o assunto é literatura clássica antiga, é o que vem em primeiro lugar na análise de tempo decorrido. Lembra que eu falei para vocês dos 5.300 manuscritos em língua grega? Sabe qual o distanciamento destes manuscritos para o texto original, para os livros do Novo Testamento? Apenas 50 anos. Isso aí é um tempo muito curto, que mostra confiabilidade, apenas uma distância de 50 anos de tempo. Agora vejam só que eu vou mostrar para vocês aqui. Nós temos, por exemplo, escritos de as guerras gaulesas, que eu falei para vocês, de Júlio César, ou o texto completo da Ilíada, de Homero. O primeiro manuscrito, sabe de quanto data? 1300 depois de Cristo. 1300 depois de Cristo. As guerras de Júlio César, 900 anos depois de ele supostamente ter escrito este livro.
Então, irmãos, percebam por que a expressão segundo as Escrituras é importante para nós. Porque quando vocês olharem para a Bíblia, não duvidem. Vão dizer que não é verdade, vão inventar histórias, os professores de vocês vão criar brincadeiras, sejam firmes. E digam, professor, eu estudei e eu sei. O Novo Testamento, por exemplo, é o primeiro em critério de datação. São apenas 50 anos de distanciamento. Então a Bíblia é um livro extremamente confiável. Tem um grande número de cópias que foram espalhadas no mundo. E isso nos prova tudo aquilo que de fato está escrito. Obviamente, existe o elemento divino na preservação de todos esses escritos, mas os homens deveriam ser mais honestos em pelo menos dizer, não, a Bíblia foi escrita e a Bíblia realmente é um documento confiável, merece confiança. Merece confiança por tudo ou por toda a sua mensagem, porque não é possível, vejam só, que espalhados esses documentos em regiões diferentes, numa época que não tinha internet, que não tinha televisão, que não tinha rádio, eles escreverem as mesmas coisas. E criarem, então, uma conspiração para enganar o mundo com a história falsa. É impossível, é impossível. São 24.600. Não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. Vamos continuar. Em 1 Coríntios, então, voltando, vejam que o apóstolo, ele vai dizer, então, que tudo isso foi escrito, ou tudo isso aconteceu segundo as Escrituras, os apóstolos viram o que aconteceu, mais de 500 irmãos presenciaram a ressurreição de Jesus, os apóstolos Tiago, e por fim, o apóstolo Tiago, os demais irmãos apóstolos, e por fim ele vai dizer assim nos versículos 8 e 9, e afinal, depois de todos, Jesus também foi visto por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vejam a consciência que ele tinha da obra da graça de Jesus na vida dele. Ele estava numa situação privilegiada, ele perseguiu a igreja. E agora, pela graça de Deus, ele estava anunciando a mensagem mais importante que os homens podiam ouvir. E ele aí, então, no versículo 10 diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí ele conclui dizendo assim, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos. E vocês creram nisso? Assim vocês creram. Vocês creram na mensagem que nós anunciamos. E aí ele segue então a sua argumentação. Vejam só. Ora, versículo 12, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se essa foi a verdade anunciada nas Escrituras antigas, se isso se comprovou na vida e na história de Jesus, se os homens viram Jesus Cristo sofrer, morrer, mas ressuscitar, como é possível? Ele conclui, como pois afirmam, versículo 12, alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Negar então a ressurreição dos mortos para o apóstolo Paulo era destruir tudo aquilo que eles haviam recebido. Era perder toda a esperança, era exercitar uma fé inútil. Vejam só, versículo de número 13. A partir do versículo 13, eu queria que vocês lessem comigo até o versículo 19, tá certo? Vamos ler do 13 ao 19 juntos, vamos lá. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por testemunhas falsas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vejam só que interessante. A argumentação dele então é esta: se não há ressurreição de mortos,
então Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, não é, Isaac? A nossa pregação é vã se Cristo não ressuscitou, não é verdade? Se Cristo não ressuscitou, para que pregar? Não é verdade? Se Cristo não ressuscitou, então não haverá ressurreição no dia final. Se Cristo não ressuscitou, então nós vamos permanecer em nossos pecados e morreremos. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram pereceram, não é, Levi? Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Acabou-se tudo, vamos fechar as Bíblias e vamos para casa. Por que razão estamos aqui? Teatro? Encenação? Uma peça semelhante àquela peça vazia lá no interior de Pernambuco, onde todo mundo faz aquela encenação, mas todo mundo ali praticando pecados e pecados e mais pecados. Se puxássemos uma lista daquele elenco de atores, a vida deles pregressa, ou a vida deles na prática não revela nada daquilo que eles estão dizendo, seria um teatro para nós, da mesma forma. Mas nós cremos firmemente no que diz a palavra, e Cristo ressuscitou, e por isso a nossa pregação não é vã, a nossa fé também não é inútil, é uma fé viva que Ele nos deu e que nos capacita a crer. Porque Cristo ressuscitou, os nossos irmãos que estão morrendo, carinhosamente são chamados na Bíblia aqueles que dormem. Vejam só, semana que passou nós perdemos um irmão querido. Perdemos não, ele foi promovido. Viveu muito tempo com a gente, depois já não estava mais conosco, mas sempre via. Há 15 dias atrás esteve numa reunião de oração com a gente, morreu. Mas que esperança teríamos em acreditar que ele um dia vai ressuscitar, se não esta? Cristo ressuscitou e eis a razão por quê. Os que dormem em Cristo não perecem. Os que morrem no Senhor, eles já se encontram na presença de Cristo e aguardam um dia glorioso da sua ressurreição. Se a nossa esperança, Paulo conclui, em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, todas as vezes que o pastor, ou todas as vezes que o pastor prega e incomoda até mesmo ele ter de falar isto, de que a gente deve se desprender dessa terra, de que a gente deve pensar mais nas coisas do alto, que a gente deve priorizar primeiro aquilo que nos conduz para o céu. Se baseia o pastor de vocês no que diz a Bíblia. Veja o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo não morreu para nos dar uma boa vida nesta terra, irmãos. O chamado cristão é um chamado para o sofrimento, tomar a cruz e seguir a Cristo. Cristo é tão bondoso conosco que nos proporciona momentos felizes, de satisfação, de alegria, a bênção de ter uma família. Vejam que coisa maravilhosa. Você entra às vezes aqui na igreja órfão como eu, de pai e de mãe, e encontra pais, mães, avós, irmãos, amigos, tios, tias. Quantos aqui eu não chamo de tio e de tia? E não é falsidade, é porque aqui nós encontramos então o verdadeiro significado da vida. Cristo nos concede uma bênção enquanto nós caminhamos, de sermos irmãos e termos comunhão, e não sermos infelizes, porque a nossa esperança está somente nele. E aí eu concluo, lembrando a vocês, uma razão muito prática e simples. Eu gostaria que vocês decorassem comigo esse versículo hoje, tá certo? Vamos para Romanos capítulo 4, versículo 25. Vejam só de uma maneira resumida. Se alguém perguntar a vocês o que foi que Jesus fez pelo seu povo, o que Jesus fez por você, Romanos 4, 25 resume de uma maneira muito precisa a obra de Jesus. Vamos ler primeiramente juntos, depois vamos recitar sem olhar para a Bíblia, tá certo?
4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quem fez isto por nós? Jesus Cristo. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, por isso ele morreu. Mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, não teríamos esperança nenhuma. Então, para a gente concluir, vamos tentar dizer este versículo sem olhar para a Bíblia e em gratidão ao Senhor. Vamos louvá-lo neste dia e por todo sempre, reconhecendo que Ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Vamos lá. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou. Mais uma vez. O qual das nossas e ressuscitou. Amém. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Criamos nele, tenhamos então, mais uma vez, renovado em nosso coração o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Ele celebrou uma nova aliança para que nós não nos esquecêssemos disto. Ele estabeleceu um dia para que o adorássemos. Ele estabeleceu pão e vinho como símbolos do seu corpo e sangue, para que anunciássemos a sua morte até o seu glorioso retorno. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos alimenta, tua palavra que nos nutre, fortalece a nossa fé. Tu és o pão da vida que desceu dos céus, a água da vida que mata a nossa sede, Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue por seu povo e deu a sua vida por nossos pecados, que morreu por nossas transgressões, porém ressuscitou para a nossa justiça. Te louvamos, ó Senhor, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, fortalece a nossa fé, firma os nossos passos no caminho certo, para que não sejamos infelizes, como aqueles que não temem ao Senhor, como aqueles que não creem nesta mensagem tão confiável que é a mensagem da Bíblia, porque a Bíblia é a tua palavra, ó Senhor, e a tua palavra é a verdade. Nós oramos agradecidos por este momento, em nome de Jesus. Amém.